Fala aí, pessoal, mais uma vez, mais uma oportunidade de poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Mais uma vez, e hoje, como o título fala, como Satanás ele coopera no propósito de Deus na sua vida. Pode soar uma frase meio estranha, mas eu vou mostrar para vocês na palavra algo que Deus falou ao meu coração. De como Satanás ele é controlado por Deus até o limite que o Senhor propõe para ele estar cooperando no propósito da nossa vida. Para nós entendermos melhor, Satanás ele não gosta do ser humano. Satanás ele odeia, ele abomina o ser humano. Ele é inimigo das nossas almas. Ele quer que nós pereçamos. Ele quer ver nós destruídos. Ele quer nos ver aniquilados. Ele quer nos ver na pior fase. Só que o Senhor, nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele é extraordinário e ele está no comando da nossa vida. Ele está no comando de tudo, de todas as coisas, tudo que existe, tudo que há está debaixo do comando dele. Mas muitas das vezes, coisas ruins acontecem na nossa vida, coisas inesperadas como acidente, perdas, doenças. Muitas dessas coisas acontecem e isso é inevitável. Mas tudo está debaixo do comando do Senhor. E algo que eu ministro ao coração de vocês é algo que Deus tocou no meu coração. Satanás ele também é usado para cooperar no propósito de Deus na nossa vida. Vou usar uma passagem bíblica para vocês entenderem melhor. Quando o Senhor Jesus, antes dele ascender aos céus, ele ministrou aos discípulos. Vocês vão ir anunciar essa palavra, essa mensagem que é o Evangelho, para todas as nações, até os confins da terra. Só que antes deles começarem a ir para as nações, começarem a ir até os confins da terra, até Samaria, eles estavam em Jerusalém. Parecia que estavam acomodados ali. Só que Satanás ele fez algo que cooperou no avanço do evangelho. Que foi o que a palavra diz que uma forte perseguição assolou os cristãos. E eles começaram a ser perseguidos e eles foram dispersos por Samaria até os confins da terra. E a palavra diz que eles iam e pregavam por toda parte o evangelho. E isso cooperou no propósito de Deus para que o evangelho fosse pregado, fosse ministrado e chegasse hoje até nós. E foi uma das coisas que cooperou no propósito de Deus. Satanás ele foi usado para cooperar no propósito de Deus. E outra coisa também, algo que aconteceu na minha vida, isso é um testemunho próprio. De quando eu sofri meu acidente, eu e minha família. Lá em 2013 ainda a gente não conhecia o Senhor Jesus, a gente não tinha entregado nossa vida a Ele, não tínhamos muito conhecimento. Mas Deus permitiu aquele acidente, até certo ponto, não de nos destruir, mas para nos dar um alerta. Para nós acordarmos e vermos que nós precisávamos nos voltar para o Senhor Jesus, para que nós precisávamos crer nele como Senhor da nossa vida. Mas imagina se Deus, Ele não permite esse acidente. Às vezes nós poderíamos ter morrido de outra forma, mas morrido sem o Senhor Jesus e perdido a nossa salvação eterna. Muitas vezes o Senhor ele permite situações ruins, situações que você acha, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Às vezes Deus ele está querendo permitir essas coisas na sua vida. Satanás ele agir até certo ponto para cooperar no propósito dele na sua vida. Ele quer te dar um toque, ele quer te amadurecer. Ele quer que você dê um salto maior. E a gente vê isso em Jó também. Jó era um homem muito rico, temente a Deus, que te possuía muitos bens. Satanás ele foi lá e disse para Deus: Deus, Jó só é fiel a ti por causa das coisas que o Senhor o deu. Tire essas coisas dele e você verá que ele blasfemará contra o Senhor. E Deus assim permitiu, e foi tirado tudo dele. E ele foi obediente, foi fiel ao Senhor. E depois de tudo que ele passou, a família dele morreu, todos os bens que ele perdeu, doenças sobre a vida dele, ele foi fiel ao Senhor. E o Senhor o honrou 7 vezes mais. E isso é algo extraordinário porque muitas vezes o Senhor permite provas na sua vida, Ele permite provações na sua vida. É para querer te amadurecer, é para te aperfeiçoar, para ver se realmente você está fiel à vontade dEle. Para ver se realmente você está disposto a servi-lo. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Então se você não está sendo fiel no pouco, como é que você quer que você
Viva os planos de Deus. Como é que você pensa em viver coisas maiores, coisas extraordinárias, se você não está sendo fiel no pouco? Daquilo que o Senhor confiou a você. Muitas das vezes Satanás ele vai querer colocar setas, ele vai querer colocar provações, mas o Senhor ele usa isso para te amadurecer. O Senhor usa isso para te aperfeiçoar. O Senhor usa isso para te deixar mais resiliente. Aí quando você estiver no nível mais alto, mais elevado, que vai exigir de você mais fé, mais confiança nele, você vai estar preparado. E lembre-se de uma coisa, Satanás ele não tem autoridade sobre a tua vida. É o Senhor Jesus que tem autoridade sobre a tua vida, é Deus. Então, não permita que a sua mente fale, Satanás ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele vai estar destruindo a minha vida, não. Entenda o agir de Deus na sua vida através das coisas negativas. Entenda o agir dele, compreenda que ele está no comando. Compreenda que ele está no controle, independente das circunstâncias, independente das estatísticas, ele vai continuar no controle. Ele vai continuar agindo para a glória dele. E Satanás, ele quer nos destruir, mas mesmo assim o Senhor está no comando de tudo, o Senhor Jesus. Ele vai estar usando Satanás para cooperar no propósito dele. E se você está passando por algum momento que você não está entendendo, alguma aprovação, seja na sua família, seja na sua casa, seja no seu trabalho, o Senhor está no comando de tudo. Às vezes o Senhor permite isso, é para cooperar no propósito dele na sua vida, mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não compreendamos, ele continua no controle. Jó não entendia, Jó não compreendia o porquê daquilo, mas ele apenas confiava no Senhor. Apenas foi fiel ao Senhor e o Senhor o honrou. Seja fiel, seja obediente e tendo o agir de Deus. Uma frase que eu aprendi: coincidência é o agir de Deus sem autoria. Então apenas confie no agir do Senhor, o agir invisível de Deus. Algo extraordinário, algo tremendo. Recomendo vocês estarem lendo também o livro do Luciano Subirá, O Agir Invisível de Deus, um livro extraordinário. Que Deus possa estar direcionando grandemente a vida de vocês. Até um próximo vídeo.